Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Nexp, Contabilidade e Assessoria. Essa iniciativa ela tem um propósito de gerar conteúdo de qualidade para os nossos clientes, para os empreendedores e o mundo empresarial como um todo. A Nexp, não diferentemente de todas as empresas que olham para o futuro, né? Ela tem se atualizado para esses novos canais de comunicação. Esse podcast ele é nascente, né? Nós já temos publicações no canal, no YouTube, e agora estamos criando uma temporada muito legal para abordar esses assuntos que são do interesse de quem tem negócios, de quem quer abrir um negócio, né? Hoje nós vamos falar de um assunto do dia, que é o Imposto de Renda 2022. Eu estou aqui acompanhado do Valdir Ismero Campos, meu sócio, meu amigo aí de longa data, que é contador, é advogado, é jogador de tênis, enfim, tem muitas qualidades que eu poderia descrever aqui a respeito dele, mas daqui um pouquinho ele vai se apresentar. Então, o que a gente tem que ter uma atenção hoje? Nós temos um novo aplicativo da Receita Federal num ambiente digital muito evoluído e muito aquecido em função da pandemia. O ano passado nós tivemos quase 1 milhão de contribuintes na malha fina. 80% desses contribuintes tinham restituição, né? Nós tivemos mudanças que criaram outras chaves de cruzamento de dados. Para se ter uma ideia, a declaração de veículos agora é obrigado a colocar o Renavan, que até então era uma faculdade, né? Nós tivemos mudanças expressivas na declaração de bens, que indica novas possibilidades de cruzamentos de dados da Receita Federal. Enfim, tem um tanto de coisa aí que acontece nessa nova edição do Imposto de Renda, que eu não vou me arvorar aqui a falar sobre o assunto, porque o especialista na nossa empresa é o Valdir, ele é nosso diretor técnico, eu assumo a direção executiva da empresa, e essa parceria tem dado certo aí há quase 20 anos, e o que nós queremos fazer aqui hoje de maneira descontraída, de uma maneira didática o máximo possível, é trazer informação de qualidade. Então é isso, Valdir, bem-vindo. E se apresente aí para os nossos audientes te conhecer, nos conhecer e ficar conosco até o final. E no final, fazer a sua inscrição no canal, porque a gente está com uma programação para 2022 muito rica. É isso aí, se apresente aí, Valdir. Ok, meu caro amigo sócio Acácio, muito obrigado pela oportunidade. Prezados, né, clientes, amigos, né? O intuito dessa conversa, antes de eu me apresentar, ela é muito rica em informações que todo ano, né, todo mundo fica aí com essas dúvidas e caindo em malha fina e tudo mais. Bom, meu nome é Valdir, como eu disse, Valdir Ismero Campos. Eu tenho uma larga experiência, não só em imposto de renda pessoa física, como jurídica, né? Nós temos um tempinho bom, né, mais de 30 anos, para ser mais sincero. Estou fazendo 40 anos já de trabalho na área, então a gente tem um conhecimento e a vivência, né, profissional, o dia a dia, muitas mudanças, né, declarações de imposto de renda, aí fez com que eu me especializasse mais em atenuar um pouco, né, esse leão que o pessoal tem dentro do coração, que todo ano ficam preocupados, e a gente, na medida do possível, a gente consegue passar mais tranquilidade, fazendo um serviço com mais tecnia e também abordando uma maneira tranquila que a pessoa fique em paz. E com a parte fiscal também em dia. Né, senhor Acácio? Então, nós estamos às ordens aí que for preciso de ser falado, né, e mensurado sobre o programa, estamos aí. Vamos lá. A gente escolheu como dinâmica não ficar aqui falando de leis, de incisos, de alíneas, de instrução normativa. A gente quer falar com o contribuinte mesmo ali que está interessado em não cair na boca do leão, cumprir, fazer a coisa certa de maneira inteligente e pagar um tributo justo.
Essa é a ideia desse encontro aqui. Então a gente vai abordar aqui 10 tópicos que eu recomendo que, se cumprido direitinho, você vai prestar conta com o leão direitinho. Mas vamos lá, Valdir. Sobre a obrigação. Quem está obrigado a declarar? Tem alguma mudança nisso? O que aconteceu? Tá. Quem está obrigado a declarar em 2022? A Cássio, na verdade, assim, todo ano a Receita Federal faz uma pequena correção nos valores. E esse ano, para 2022, quem teve, né, até fiz uma colinha aqui, valor superior de renda tributável no valor de R$ 28.559,70. Essa pessoa, seja trabalho assalariado, pensão ou aluguéis, né, outras fontes de renda que sejam tributadas, pessoa que faz o serviço por exemplo, profissional liberal, né, tem médicos, dentistas, né, engenheiros, né. Então, isso tudo tem essa parte de valor tributável acima de R$ 28.559, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Outro ponto que nós sempre tem caído também em questão de malha e de pendência, valor de quem não fez imposto de renda, recebeu menos de 28 mil, mas teve valor, normalmente são dividendos de empresa, valor superior a R$ 40 mil. Então, a pessoa fica também obrigada a fazer a declaração de renda. Também que possuía, em 31/12 do ano passado, né, 2021, valores de bens, móveis e imóveis no valor superior a R$ 300 mil. Quem fez qualquer valor de aplicação em bolsa de valores, está muito na moda hoje, a pessoa tem um valorzinho lá de 1.000, 2.000, 5.000, que seja o valor, e a compra das ações, de pequenas que seja a quantidade, obrigatoriamente tem que fazer. E tem um aspecto interessante que eu passei hoje, né, quando eu estava me preparando para essa conversa. Não tem que ter ganhado dinheiro, né? Não tem. Basta ter operado. Exatamente. E esse é um ponto que faz a pessoa não fazer o lançamento e aí... obrigatoriedade malha e não fazendo a declaração. Então, quem operou, não importa se ganhou ou não. Qualquer valorzinho pequenininho que for, comprou a ação, ele tem que fazer essa declaração de imposto de renda, incorrendo também o não fazimento dessa declaração, um valor de multa de R$ 165 aproximadamente, quer dizer, por ter operado em bolsa de valores. Tem também, quando a pessoa tem valores de compra e venda de imóveis, né, o que eles falam, ganho de capital. Então, muitas pessoas embora tenham leis que ajudam, né, nesse ganho de capital aí de valor de benefício fiscal, né, um único imóvel até 440 mil, ou quando vende um imóvel residencial para compra de outro em 6 meses, né? Essa informação também é um dos itens que pega muito aí a questão do... Eu queria que você explicasse melhor essa questão do único bem de morar. Tá. É o seguinte, quando o contribuinte tem um único imóvel, um apartamento, uma casa, né, residencial, que seja, né, ele tem a oportunidade, a cada 5 anos, de vender esse bem, que o valor seja até, no máximo, R$ 440 mil. Se esse bem tiver custado, vamos supor, 100 mil, 120 mil, que for, apesar de ter havido ganho, né, dessa diferença de 140 ou 120 para 440, ele não é tributável por se tratar do único bem na declaração do contribuinte. E também essa operação pode ser feita a cada 5 anos. E o outro lá também, outro benefício muito importante, que a pessoa pode ter até mais bens na declaração. Mas um imóvel residencial e que vendeu, por exemplo, até um valor superior a 440 mil, 600 mil, exemplo, e comprou ao longo de 6 meses depois da venda, valor igual ou superior à venda, que é de 600 mil, também não paga imposto, ainda que esse imóvel esteja na declaração do contribuinte por 300 mil, 200 mil, o que for. Entendi. Então, é muito bacana essa facilidade que a lei dá esse benefício para o contribuinte. E o produtor rural, Valdir? Produtor rural. Esse produtor rural... Não estou militando em causa própria, Tá certo, fazendeiro, café, né, e tal. É o seguinte, produtor rural, a renda de atividade rural, ela é até R$ 142.798,50, esse contribuinte que faz só esse tipo de atividade rural, ele nem tem obrigação de fazer a declaração de imposto de renda. Contudo, né, a gente, por segurança,
orienta para que faça a declaração ainda que seja valor de menos de 140 mil, e veja se tem algum tipo de acumular prejuízo, que vez por outra a elevação no que vai colher, né? E esse valor muitas vezes supera esse 142 e muito aqui, e a pessoa fazendo o livro, né, no caixa certinho de atividade rural, tem a possibilidade de reduzir esse prejuízo, né, acumulado, e fazer uma contribuição mais de acordo com a realidade. E não usando só esse limite de 142 mil. Então é bom fazer as duas coisas. Não é obrigado até 142 mil e pouco, mas é saudável a pessoa ter o controle disso ano a ano. Recomendado. Exatamente. Para que no caso de prejuízo... Exatamente. E um ganho maior no exercício pode absorver seguinte, esse prejuízo e pagar menor imposto. Uma conta desse número que as pessoas precisam entender. 142 mil. 142 mil. Isso equivale a tributação desse valor seria 20%. E 20% é o tributável. É o piso. Exatamente. É o teto do que se não precisa declarar. Exatamente. Né? 20%. Exatamente o valor que é limite de isenção. Isso, porque o produtor rural paga ou 20% do bruto com base nele, ou então ou a diferença entre o valor de custeio menos a receita. Tá, então, mesmo que não tenha atingido o valor de 142 de receita bruta. Exatamente. Fazer o livro caixa e lançar. Exatamente, é recomendável. Por quê? Exatamente porque quando você tem muitos investimentos que leva tempo, né? Vamos citar exemplo aqui do cafeicultor, né? Que o meu camarada aqui, amigo e sócio, ele tem a propriedade e opera nesse sentido, o café. Investe muito tempo, vai somando, né? Porque é tudo muito caro, os insumos da agricultura é muito caro. Então, isso aí realmente tem essa fase, você vai só investindo, aí você investe por 10, 20, 50, 100 e tal, vai acumulando. Depois, quando tem uma produção boa e que tenha o retorno, né? Você pode abater aqueles prejuízos, uma vez controlado certinho, né? Ainda no âmbito de quem deve declarar, quem está obrigado a declarar, mais alguma coisa que nós estamos esquecendo aí, ou não? Não, acho que praticamente é isso aí. O básico é isso. E outras coisas mais a pessoa tem que passar. Em cada caso, a gente estuda caso a caso. Muito bem. Nesse problema de quem caiu na malha, a omissão ou erro da informação é a base da maior parte daqueles 80% que você disse no início. Perfeito. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho aqui agora, Valdir, sobre os documentos. Né? Uma coisa é óbvia. Todo lançamento na declaração tem que ter documento. Exatamente. Tem que ter. Lançamento, porque você esquece. Exatamente. Você lança lá sem o documento, amanhã, numa eventual auditoria... Exatamente. Tem que demonstrar. Então, esse é necessário. Mas aqueles assim que... Basicão. Mata... Bom, isso. Normalmente, essa é muito bacana essa pergunta, porque realmente isso acontece demais. A gente que faz muitas declarações durante o ano, nessa época do ano, os principais são informe de rendimentos, salários, aposentadoria, aluguéis, informes financeiro bancário, de corretoras financeiras, informe de pagamento de plano de saúde, médicos, clínicas, instrução não só do declarante quanto dos dependentes, essa educação. Então, isso é muito assim, básico, mas que muitas pessoas, por exemplo, levam, às vezes, uma declaração de renda do salário, mas, às vezes, tem um aluguel, o nome dela, que ela é alugada e está na imobiliária, e, anualmente, as imobiliárias mandam o DIMOB, onde tem essa informação para a Receita Federal, e a pessoa está tranquila, ninguém vai ver esse negócio de aluguel, não, e acaba ficando essa inconsistência na Receita Federal. Aí, respondendo também o que falou de malha fiscal, é muito bom falar sobre malha fiscal e inconsistência. Desses 80% que você disse, desse 1 milhão aí, que muitas vezes deu problema lá, em malha, é exatamente porque quando você faz o imposto de renda, a declaração de imposto de renda, quando você manda para a Receita Federal, está muito rápido hoje, é muito imediatista, tudo online, você já tem a resposta se foi processado ou não a sua declaração. Logo em seguida, quando há alguma inconsistência, ele determinará assim,
você vai, através como é que fala? Do extrato do imposto de renda, a Receita Federal, você pode criar um código, ou se você não tiver certificado digital, você vai lá, já clica lá e ele vai saber o que está faltando. Muitas vezes o filho recebeu uma pensão e está na declaração do cônjuge, né? Seja o pai ou a mãe, e não lançou. Aí tem que fazer aquela operação porque caiu em malha, porque esse valor é tributável. A pensão alimentícia, ela deduz de quem paga, mas tem que tributar em quem recebe. É renda de quem recebe. É renda de quem recebe. O Valdir, quando eu faço uma doação para alguém, essa pessoa, o donatário, ele tem que pagar imposto de renda de uma doação? Exatamente. Por que tem que pagar imposto? Porque o ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações, ele é o seguinte, é do Estado, é 5%. Para ficar legal a doação, tem que ser informado quem está o doador e o donatário. Normalmente quem paga esse imposto é o donatário, quem recebe os 5%. Fazendo isso previamente no site da Secretaria do Estado da Fazenda, né, do Estado, vai ter a redução de 50%, olha que bacana. Em vez de pagar 5%, você paga 2,5%. E se a gente faz corriqueiramente, a pessoa já faz aquilo antecipando. Isso do Estado. Do Estado. E imposto de renda não tem, não. Se eu tiver dinheiro... Não tem. Imposto de renda, você pode fazer isso aí, né, acontece muito pai e filho, só que o Estado, ele conseguiu, de um tempo para cá, dos últimos 10 anos, mais ou menos, um auxílio, né, da Receita Federal, de que ela pode acessar esse campo de doação lá e correr atrás de quem fez a doação, ou o donatário, né, quem recebeu, para pagar esse tributo. Então, quer dizer, o Estado, veja, leia-se nesse caso, né? O Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, ele audita o contribuinte... Exatamente, no que diz respeito à doação. Quer dizer, o governo federal audita, o Estado audita o contribuinte com base na declaração de imposto de renda. Se tiver doação. Que é do imposto federal. Exatamente. Essa aí está aí um assunto que porque era muito usado, esquecido. isso era muito usado antigamente, né, para controlar, né, a variação patrimonial de um filho, de um pai, uma mãe, um filho, um tio. Então, isso aí, exatamente pegou essa parte aí, porque você pode ser filho, mas agora, a única possibilidade que há uma defesa é com relação a marido e mulher, que isso aí já não é doação, você passa, transfere, é uma transferência patrimonial entre cônjuges, então isso aí não tem importância. Independente do regime de casamento? Exatamente, porque quando o caso assim, a Receita Federal e a estadual, eles não têm acesso, né, se você casar com separação total de bens e tudo mais, isso aí eles não olham não, mas doação, foca doação, se não for esse caso de marido e mulher, né, com certeza vai ter problema. Não vale para ex-mulher, não? Não, vai não. Então, tá aí a dica aí. Mais algum ponto dessa questão do documento, Valdir? Não, documento não, básica é isso aí, e a gente tem que ficar muito focado, se a gente não deixar nenhum tipo de documento, né, para instruir a declaração por fora, porque aí vai cair na inconsistência. Eu falei que um dia depois você consegue verificar para ajustar. Permanecendo e o contribuinte não fazendo essa verificação, esse ajuste, acertar essa pendência, né, fiscal, aí sim, aí incorre na malha fiscal. Aí é outro caso, aí tem que ser processo, ir lá e resolver. O que me assustou foi isso. Tivemos próximo de 30 milhões de declarações do ano passado. Exatamente. 1 milhão malha. 80% o problema era só... técnico. Informações. Declaração de imposto de renda errada. Quer dizer. Por isso a necessidade de contratar um bom contador. Isso. Está puxando a sardinha. Está puxando a sardinha aí. Mas é recomendado que a gente tenha o limite das nossas competências. Perfeito, o fato de você ser um grande administrador de empresa não significa que você está habilitado a fazer uma declaração de imposto de renda complexa. Exatamente. A gente faz com muito zelo, faz com muito carinho. E eu falo sempre assim, é um trabalho de sigilo, né, onde você expõe todos os seus bens, os seus valores para um profissional. Então tem que ter confiança, tem que ter zelo. Eu falo muitas vezes, né, com os clientes, a sua declaração está sendo bem feita muito mais do que a minha, porque a sua tem que acertar mesmo, não pode ter erro. Tá. Ainda nesse âmbito da documentação,
voltamos mais uma vez. O profissional liberal, o livro caixa. Livro caixa. Profissional liberal, livro caixa. Então, aí onde lança as O despesas... produtor rural, o livro caixa. Também, livro. O assalariado, Essa tudo aí, relacionado. Já é... E quem tem uma pessoa jurídica, Também relacionado à pessoa jurídica que ele é sócio Isso. ou é titular individual. Isso, que ele tem um Prolabor, né, lá, que é tributável, INSS e tudo mais, e imposto de renda, e tem esse rendimento também de lucros, né, lucro distribuído, que esse dividendo vai lançar também declaração isento não tributável. Uma vez já pago na empresa, não tributa na pessoa física. Muito bem. Outra coisa que a gente pôde observar, que tem modificado no Brasil, é a questão da aplicação no mercado financeiro. Até pouco tempo, essa prática era muito reduzida a quem tinha muito dinheiro ou pessoas com muito esclarecimento. Isso. E a gente está vendo hoje a geração nova, ela é mais presente nesse assunto. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, as aplicações no mercado financeiro, ações e fundos imobiliários. Tá. O que você tem que estar atento a isso, que cuidado deve ter? Então, pois bem, hoje em dia, quase todo mundo que tem aplicaçõezinhas aí de ou valor pequeno ou valor grande e tudo mais, estão usando muito essas plataformas, né? Que agora já é banco, né? A XP Investimento é uma das pioneiras, uma das mais fortes. Tem o BTG Banco Pactual também, que fez a corretora também, que está nesse segmento está sendo muito forte. E outras mais. Né? Então fizeram um monte de corretoras pequenas atreladas a essas corretoras grandes que tornaram-se até banco. Então o que acontece? Como é tudo, né, hoje em dia está atrelado ao CPF, né, e está tudo muito online, tudo assim, nós estamos hoje sendo vistos e por dentro e por fora. Tudo que você tem está no governo, está nos bancos, tudo mais. E ninguém usa colocar dinheiro em bolso mais, né? Todo mundo usa cartão e tudo mais. Aí, essa parte de ações que torna-se obrigatório, então as pessoas compram, tem uma reserva de dinheiro, vão lá e compram ações. Outras pessoas juntam um dinheiro maiorzinho, de uns 10, 15 mil, já compra fundo imobiliário, que é um fundo que está sendo muito usado, porque ele dá um rendimento como se fosse aluguel, sabe? Então, todo mês tem um rendimento isento tributável lá. Então, o fundo imobiliário, muitas vezes, a cota não tem valorização, mas mensalmente ele tem o retorno de rendimentos, dividendos, mensalmente, como se fosse aluguel do imóvel, uma coisa assim. Então, o que está sendo mais usado hoje? É fundos imobiliários, tem vários tipos de segmento, tem de agronegócio, tem de construção, tem de essas, energia. Então, são diversos tipos, tem esses de aluguéis, de galpões e tudo mais. Então, esses fundos são muito convidativos. E agora, é muito comum você ouvir, por exemplo, tem até pouco, fala assim, eu estou comprando criptomoedas. E já está hoje na declaração de bens, já tem lá o criptomoedas, você pode investir naquilo lá. Quer dizer, é um negócio que realmente essas plataformas, esse monte de startup aí, está dando uma maior facilidade para as pessoas investirem em ramificar, seja ação, seja fundo imobiliário, seja mercado de renda, porque o pessoal está com esse negócio seguinte, ó, de qualquer dinheiro colocado em algum lugar lá, que não seja, né, mesmo para uso mesmo normal, que vai fazer uma reserva, ele tem que ser remunerado, ser mercado financeiro, então eles compram ações, eles compram, o dólar, né, é coisa boa de comprar, mas é muito, porque compra pouco dólar, aí você compra, você paga a taxa para comprar, depois você precisa de vender, você paga a taxa para vender, então fica melhor esses fundos. Tem muitos fundos bons que não cobrem imposto de renda e ainda você resgata com um dia, 2. Então, quer dizer, o jovem, qualquer pessoa que está se valendo do mercado financeiro, recomenda-se inclusive um planejamento fiscal. Exatamente. Porque ele pode fazer opções atreladas à declaração de imposto de renda. Exatamente. Muito pode ser tudo, muita coisa. Então, nós temos também, inclusive, uma coisa que é muito usada também em declaração de imposto de renda, é aquela aplicação, né? PGBL, quando tem muito de imposto a pagar, e VGBL, que é uma previdência a longo prazo, que a pessoa pode, né, vai guardando lá. E que muitas das vezes ele faz a opção primeiro pelo fundo. Exato, e depois tem consequências indesejadas no... Exatamente, no o tipo de aplicação financeira. Exatamente. Então fica aí a dica. Se você converse com o seu assessor, o seu contador, né?
Melhor maneira de aplicar o dinheiro. Que a aplicação ela pode ficar prejudicada em função do imposto de renda. Muito bem? Exatamente. Outro aspecto, Valdir, que eu sei que é objeto de muitas dúvidas, eu queria que você abordasse aqui, é a pensão alimentícia do acordo judicial. O que você tem que ter atenção a isso? Como eu já havia mencionado, né, que é um rendimento, né? A pensão alimentícia, ela é tributada, né, na declaração de quem recebe e serve de dedução na declaração do contribuinte que paga a pensão. Então, a pensão alimentícia judicial é a única que você pode realmente, seja for pagamento ou então tem depósito em juiz combinado na hora do divórcio lá, né, no juizado, quando você tem que estar homologado, né, pelo juiz, isso não vale, por exemplo, você fez seu divórcio e você optou por pagar R$1.000 por dependente, né, da sua esposa ou do seu esposo. Só que você, de vez em quando, paga R$500 da roupa, paga um salão de beleza, alguma coisa que vai acrescentando, não. O que vale é o que está escrito na justiça. O que vale é a pensão que vai declarar os R$1.000. Nem que você pague mais coisa. Então, por isso que é um bom acordo na justiça, e principalmente quem é assalariado, é bom ter tudo certinho. Ó, eu vou pagar X% que equivale a plano de saúde, educação e mais o sustento do meu dependente. Então, é muito importante esse valor aí. E esse valor, muitas pessoas caem na malha. Por quê? Eles acham o seguinte, que pensão alimentícia é uma dádiva que aparece para dinheiro que não precisa de tributar nem nada. Só que respeita o mesmo limite de quem é assalariado. É R$ 28.559,70. Passou disso, tem que submeter a declaração de imposto de renda. Muitas vezes também a mãe recebe para o filho e não presta atenção nisso e acha que não vai ter problema nenhum e acaba caindo em malha porque não lançou. Porque se ela lançou que o filho lá é dependente dela, que é o 2.275 de retorno, e que gastou com instrução 3.567,50, só que pode abater, né? Embora seja muito maior esse valor que gasta, mas não ofereceu renda dos 20, sei lá, do valor da pensão alimentícia. Então dá problema. Por isso também que a gente, antes de fazer a declaração, a gente fala, o seu filho é seu dependente? Tem um problema de pensão alimentícia? Ela falou assim, não, eu recebo sim. Então, a gente faz o cálculo certinho e vê o que é melhor, se fazer junto ou se fazer separado. Faz separado. Então, quer dizer, a renda do dependente soma-se à renda do contribuinte. Exatamente. Então, se eu tenho um dependente, a renda é a minha e a dele. Exatamente. Ok, então a pensão, quem paga a pensão vai reduzir com base no limite máximo do acordo judicial. Exatamente. O que passar disso é doação. Exatamente. O que passar disso aí não é, né, nem fala, né? É doação. Então, esse é um ponto também que eu vi que está na estatística aqui dos problemas. Exatamente. Outro assunto, assim, que eu sei que é melindroso e delicado. Né? E a palavra, ela é mal... Eu também sou... Mal interpretada, né? Eu também sou contador e advogado e declaração de espólio. Né? O espólio, né? O espólio é quem já morreu? Exatamente. Né? É provocativa a posição. Eu sei o que é espólio, mas as pessoas perguntam, o espólio é quem já morreu? Não, a gente faz... Né? Tem gente que não sabe nem o que é espólio, né? Então, o que é e tal. Então, eu queria que você clareasse. Vou falar bem sucinto aqui sobre isso. O que é o espólio? Na verdade é o seguinte, quando a pessoa falece, aí nomeia um inventariante, quando tem bens, automóvel, dinheiro em banco, casas, né, apartamento e tudo mais. Esse valor que vai fazer o inventário, tem o inventariante, esse contribuinte, ele deixa de ser condição de contribuinte normal para fazer a declaração de espólio. Declaração de espólio nada mais é assim, a continuidade daquele CPF até exaurir a partilha, que no momento futuro vai ter a partilha para os herdeiros. Se tiver herdeiro necessário, filhos, a esposa, ou então ao contrário, esposa e filhos. Então, até que saia isso aí, é declaração de espólio. Pode durar 1 ano, 2 anos. Quando acontece da partilha homologada pelo juízo ou no cartório, o que acontece? Aí sim, vai ter a declaração final de espólio. É sempre feito na época de declaração de imposto de renda, pode acabar até, vamos supor, no mês de agosto, setembro. Só no ano seguinte
que vai ser feito a extinção do CPF, porque quando você faz a declaração final de espólio, acaba-se tudo que tinha em nome daquele CPF e extingue o CPF e as pessoas recebem os bens tal qual estão na declaração de imposto de renda do decurso, né, do falecido, né? E esse valor tem que ser igual na declaração, porque qualquer valor majorado em relação ao que foi feito o pagamento do ITCD e tudo mais, esse valor é considerado ganho de capital na pessoa dos herdeiros e da meieira. Então, quer dizer, mesmo depois de morto, você continua pagando imposto. Continua pagando imposto, exatamente. Acontece muitos casos de espólio, que tem muitos apartamentos alugados, por exemplo, e não aconteceu a partir ainda, esse negócio, esses valores de aluguéis são todos em nome do espólio. Então, o imposto tributado na conta do espólio, do CPF do morto. Então, diz que a única certeza na vida é que a gente vai morrer e vai pagar imposto. Inclusive depois de morto. O assunto é triste, mas... Enquanto tiver CPF, tem despesa com imposto. Enquanto não tiver a declaração renda, né? De extinção, vai. O inventariante tem a obrigação de fazer a declaração e acertar as contas com o leão, igual você falou. Deixa eu falar. Bacana. E o RRA? Esse aí... Que diabo é isso? Até falar é difícil. RRA. Rendimentos recebidos acumuladamente. Isso acontece muito porque esses sindicatos, isso acontece muito com essas autarquias de governo, empresas multinacionais, que às vezes coletivamente entram na justiça querem receber alguma coisa que eles acham que está injusto. Por exemplo, teve uma época que eles não me pagaram o dissídio, ou teve uma época que eu fui lesado na salubridade, não foi pago. Então, eles fazem esse rendimento recebido acumuladamente. Então, ao longo de muito tempo, isso vai somando e essas ações são demoradas. Aí faz uma apuração e tem realmente imposto. Aí o que acontece? Esse rendimento recebido, você tem que informar a data que recebeu, o número de meses que refere à ação e o valor total. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas para receber isso tem uma despesa com advogado. E esse despesa de advogado, ele é retirado do valor tributável. Então, muitas pessoas não sabem disso, às vezes paga imposto e deixa de receber algum retorno, porque desconhece que o advogado trabalha lá, que os 20% ou 25%, não é deduzido no valor a pagar para esse contribuinte. Daí, ele tem esse direito de, na justiça, se tiver algum valor retido, ele tem uma restituição, pelo menos boa parte disso. Tá. Esse rendimento recebido acumuladamente cai muito em ação trabalhistas e esse acordo coletivo de trabalho. Então, só para a gente concretizar a ideia, eu ganho na Justiça do Trabalho um montante depois de uma discussão lá de 2, 3 anos. Exatamente. E aquele montante foi com base em tantos meses multiplicado por aquele valor. Exatamente. Vamos pegar por hipótese que em 24 meses, cada mês disso eu ganhei 2.000. Exatamente. Aí, num belo dia que eu ganhar a ação, eu recebo 48.000. Isso. Então, eu estou sujeito ao imposto de renda. E aí eu vou pagar diretamente sobre o 48 ou consideraria se fosse dividido? Então, aí é o seguinte... o programa já faz essa parte. Aí tem um programa que vai... Esse rendimento aqui, no próprio programa tem isso lá. Você faz informações. Só que esses valores, Acácio, o valor é muito alto, né? Esse 2.000, está mais ou menos no valor de isenção. Eu falei perto do... Perto de 2.000. Então, esse valor costuma ser muito maior e que tem incidência de imposto, porque eles não sabem quanto que o advogado vai cobrar, se é 15%, 20% ou 25%, então não tem jeito de fazer esse cálculo. E nem o calculista faz isso lá, né? Porque ele desconhece. Então, isso é feito depois daquela declaração, na época da declaração, e findo a ação trabalhista, fornece-se os documentos para a gente nós fazermos, né, essa instrução, essa apuração, e que, com certeza, a gente informa o valor que foi pago para o advogado e deduz esse valor, até numa regrinha de o valor que é tributável e não tributável da ação. A gente fala até isso para não lesar o fisco e nada. E essa declaração, com certeza, vai cair em malha fina. Isso é malha mesmo.
vai cair em malha, e você depois, através do processo que é tudo digital hoje na Receita Federal, você manda lá nota fiscal do advogado, que pagou tanto, os cálculos que foi feito da ação e tudo mais, aí você tem realmente o de acordo da Receita Federal para você ter a restituição. Então, quer dizer, o contribuinte desavisado pode pagar o imposto que ele não precisaria pagar. Até comento às vezes com algum colega o seguinte, ó, o tanto de dinheiro que o contribuinte perde às vezes por não procurar uma pessoa para fazer o imposto de renda, porque esses valores que perde e com o tempo a pessoa nem lembra disso aqui, então vai ficando. Teve um depoimento muito legal de uma cliente nossa, quando você fez pela primeira vez o imposto de renda dela. Eu sei que ela chegou lá no escritório e ela tinha em mente que ia pagar tributo. Conta essa historinha aí. Ela ia ter um valor de imposto, ela mesmo estava instruindo a declaração, fazendo tudo direitinho, e ela estava colocando os valores de aluguéis, o valor bruto, né, de rendimentos de tanto pessoa jurídica como pessoa física, valor bruto. E esse valor na declaração de imposto de renda, tal qual falei que o de imóvel, as empresas, né, imobiliárias mandam para a Receita Federal, eles mandam o valor do aluguel, mas mandam a comissão de 10%. Ou o valor da comissão de metade do primeiro aluguel. Então, ela não estava deduzindo isso, não. Aí eu fiz uma conta para ela, ela falou assim, Valdir, eu queria você só me ajudar, mas vou deixar você fazer imposto de renda. Aí eu fiz, cobrei dela um valor X lá, aí ela foi e falou, não, tudo bem, você que sabe fazer e tal. Só que eu dei notícia para ela depois, gente, que ela ao invés de ir pagar, vamos supor, 2.000, acabou pagando R$1.000, quer dizer, valor muito inferior ao que ela estava pensando em pagar. Te pagou? E me pagou um pouquinho. E pagou o governo. Mas é assim mesmo, a gente tem que ajudar os outros. Então, atenção aí, quando você recebe uma bolada significativa, né? Exatamente. Cuidado para você não pagar mais imposto que você precisa pagar, né? Pagar errado, né? Às vezes você não traz de volta. Não, é pior que paga errado e depois não sabe. Pagou errado, então fica para lá, já era. Quem paga errado, paga duas vezes. E o ganho de capital? Certo. Na venda de imóveis. As pessoas têm uma noção de que ganho de capital é só de imóvel. Fala um pouco para nós de ganho de capital de bens móveis e imóveis. Então é o seguinte, gente. O ganho de capital é sobre venda de bens móveis e imóveis. Imóveis, eu já até adiantei aqui, é quando você tem um imóvel, você na sua declaração está para um preço X, você vende valor superior, tem um programa, né, de imposto de renda, que é separado do imposto de renda, que você faz, ganho de capital. Então, você faz lá, a tributação do ganho de capital de imóvel é no mês seguinte, último dia do mês seguinte. Só que na declaração de imposto de renda, você vai fazer o anexo desse ganho de capital para informar lá. Você exporta do que você faz a apuração e importa lá para dentro da sua declaração que vai esse conteúdo de apuração de venda de imóveis ou móveis. Imóveis é normal, apartamento, casa, fazenda, né, lote e tudo mais. Mas móveis é quando você tem, por exemplo, carro. Tem carro que é caro, muito caro. Né? Cotas de empresa? Cotas de empresa também, que você tem algum valor sobre as cotas. Por exemplo, você tem 10 mil de cotas da empresa e vendeu aqueles 10 mil por 50 mil. Quer dizer, tem diferença. Se o comprador notar lá que te comprou por 50 mil, você tem 10 mil, você paga sobre 40 mil a diferença. Então, sempre, ganho de capital é sobre bens móveis, participação societária e bens imóveis. Então, carros, normalmente, são valores maiores, lanchas, jet ski, aeronave, então, isso aí tudo tem apuração. E é muito, esse programa Ganho de Capital, ele é bom que ele é muito, me fala, didático, a pessoa vai fazendo. E no mês seguinte... O tributo ocorre no mês seguinte. O recebimento. Exatamente. Então, quando eu vou fazer lá em abril... Já vou fazer o ajuste. Você vai informação, isso, nem ajuste, informação. Você vai levar a informação para a declaração anual. Que aconteceu ano passado. Aconteceu lá no ano passado. E pagou imposto no mês seguinte. Esse hoje está pegando a gente também. Está pegando muita gente, não é isso? Exatamente. Outra coisa, Valdir, que a gente sempre... a gente é recorrente, né? Uhum. O livro caixa. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro caixa, do profissional liberal, porque é muito comum a pessoa entender que ele tem uma atividade na área de saúde, por exemplo. Ele é um médico, tem um consultório dentista, odontológico, consultório médico, e não é tudo que pode lançar, né, Valdir? Não. O livro caixa, ele é exatamente usado pelo profissional liberal.
Até 2020, baixava o programa, fazia separado e tudo mais. Agora, esse ano, 2021, já é feito direto na conta do ECAC, né, naquele gov.br. Você já vai colocando lá, dentro do próprio site da Receita. Você não baixa o programa mais não? Mais não. Você entra no site da Receita e lança o livro caixa. Pelo gov.br, é um código. Aí, o que é usado? Médico, dentista, psicólogos. Então, os mais usuais são esses 3. Onde que ali, tudo que eles recebem de pessoas físicas, o livro caixa entende-se porque é de pessoas físicas. Pessoas físicas, ele coloca lá os ganhos dele, recibo e tudo mais, mas coloca as despesas. O médico, por exemplo, tem despesa de consultório, aluguel, energia, secretária, eventual materialzinho. Procedimentos mínimos, cirúrgicos ali, o material. Material, médico, né? Eu falei médico. Agora, livro vale? Livro como? Livro técnico? Só para o livro técnico vale, para uso dele lá. Tem que ter uma nota fiscal e ali... Exatamente. Sul. Se ele viajar para ir num congresso? Também pode, você acredita? Se for específico da área dele. Específico. Agora, tudo muito bem combinado. Não, tô certinho, tudo mais e tal. Isso, se fugir a atividade... Se for, por exemplo, vou passear... Não, tem que ser específico. Tem a inscrição, tem que botar na inscrição, tudo mais e tal. E se eu tenho uma sociedade, o livro caixa é para os dois? Não, o livro caixa é liberal, foi profissional liberal, é individual. Não, mas se for um consultório por três aí sim, aí tem um rateio. Aí faz um livro só. Pessoas físicas. Faz um livro só. Não, um livro só não. Física. Um para cada um. Não tem jeito, porque é pessoal. Então, mas aí eu faço um apanhado geral. E faz o rateio. E aí eu lanço lá, uma cota. Exatamente. Eu entro lá no ECAC e lanço lá. Um terço do aluguel, Perfeito, aí pode. Tá? E também. Aí, o que tem mais, por exemplo... muitos médicos, dentistas, pessoal, mas o meu telefone celular, se tiver endereço do lugar, pode. Mas e roupa? Roupa tem que ser característica, né? Branco, sapato branco, jaleco branco. Uniforme. Médico associa tudo a branquinho, então tá. E outra coisa, dentista. Dentista tem muita despesa com prótese, serviço de terceiro prótese, com aqueles materiais, equipamento lá, tudo mais e tal. Menos os equipamentos mobilizados, não. É só mesmo que usa para ganhar o dinheiro, assim, que gasta para ganhar dinheiro. Tá, então, se eu comprei lá o gabinete, lá não sei não. O mocho, acho que chama mocho. Não sei. Acho que chama mocho. Minha filha é dentista, depois eu o negócio é assim... Aqui esse não desconta, porque na atividade rural... Os bens que você compra, trator, máquina, você lança na despesa. Exatamente, tem esse particular. E para o profissional liberal não vale. Dentista não, esse consultório não, porque até porque durante o ano, né? Você faz o livro caixa durante o ano, aí no finalzinho você vai zero, começa outro ano de novo, né? Não tem essa continuidade. Já dá para emendar aí o carnê-leão nessa conversa? Carnê-leão, na verdade, o carnê-leão é basicamente isso aí. Tá, não, mas é o resultado. O carnê-leão vamos supor, uma vez apurado o imposto, né, do total de ganho que você tem de recibos emitido para as pessoas físicas, menos as despesas normais da apuração, aí você paga, né, no código 0, acho que é 0,190, o valor do imposto mensal. Sobrou o valor do imposto tal. Aí sim, na declaração de ajuste anual, você leva aquilo lá, você pode deduzir dependentes, até no próprio NES tem, plano de saúde, despesa com médico, então ali faz um ajuste geral, mas aquele imposto pago lá, ele vai para a declaração, que pode ser também até restituído alguma parte, se tiver como fazê-lo. Então, basicamente, quem está formando aí agora, está começando a trabalhar, lembre-se, você vai pagar ao longo do ano, se der imposto na apuração. Se der imposto na apuração ali de ganhos e gastos. Isso. E em abril... Aí faz o ajuste. Você faz o ajuste, exatamente, que pode constituir restituição ou mais tributo a pagar. Exatamente. Né? Mais tributo a pagar pode ser uma boa. Porque ganhou muito, porque depois soma, né, as pessoas jurídicas também, tá junto, então fica... Mais alguma coisa dentro desse capítulo? Não, do livro caixa? Acho que tá beleza isso aí. A gente já falou um pouquinho da atividade rural, já. Mas o agronegócio cresce muito e está muito presente a atividade, né, da produção rural. O que você manda de recado aí para... Você já me orienta lá nas minhas questões, lá, mas o que você manda de uma boa dica para o produtor rural aí, para ele cuidar certinho da atividade econômica que ele tem
paralela aí a outras atividades, ou que que seja exclusivo da atividade rural? O que é bom de saber? A grande importância é a seguinte, é manter tudo organizadinho, tudo maior possibilidade de ter documento fiscal, essa guarda é por 5 anos, tem que fazer guardar os documentos, às vezes, do departamento pessoal, que é olerite, muitas vezes uma rescisão, tudo mais, a parte de contribuição dele lá. Então, assim, é manter a documentação sempre fechando com o livro caixa que ele faz lá, e para depois, se porventura precisar de usar esses valores gastos acumulados, a pessoa vai e tem essa documentação idônea. E por vivência, como o Valdir já falou, eu tenho uma atividade também na cafeicultura, eu nunca vi tanta fiscalização no produtor rural. Exatamente. Na minha região, e era pouco, né? E hoje lá na minha região, que é uma área cafeeira, muitas famílias têm sido auditadas, a família, por desconhecimento. Uhum. E muitas vezes a pessoa está de boa fé, mas não teve o cuidado. E aí tem a dor de cabeça, né? E eu acho importante abordar esse assunto aí até por militar na área, vamos dizer assim, né? Por finalzinho, eu estou achando interessante falar, não sei se a gente tem tempo. Tem. Nós temos mais estimado aqui 10 minutos. Eu pensava falar sobre avaliação patrimonial e dívida. Depois, para fechar, eu queria que você abordasse um pouco do MEI, o microempreendedor individual. Tá, perfeito. A repercussão que isso tem na declaração da pessoa física. Tá, ótimo. Bom, ótimo. Aí eu acho que... E depois eu queria que você deixasse só umas dicas para... Assim, que eventualmente eu tenho esquecido aqui. Não, tá. Mas eu acho que com 10 minutos a gente... Tá no tempo, Pedro? Tá. Bom, é só para os nossos contribuintes, uma coisa deve prestar atenção, a variação patrimonial, né? Nós já falamos aqui que ter cuidado, principalmente com as doações e tudo mais, né? A variação patrimonial é exatamente o ano anterior, você tinha uma quantidade de bens e esse valor superou muito o valor que você tinha de rendimento não tributável, né, isento não tributável, e mais o rendimento tributável, que é salário e tudo mais. Então ter esse cuidado para essa variação não estar muito discrepante e não condizendo com realmente a realidade dos valores de recurso que entrou na sua conta. Então é muito importante tomar esse cuidado e tem gente que não tá, né, não liga, não importa, mas realmente pode ser futuro de uma fiscalização. E também, então é um olho, uma atenção exatamente. Sobre que patrimônio você tinha em 31 do ano anterior e do ano comparado de hoje. Exatamente. E a coerência da variação dessa positiva. Variação, porque senão é malha. Exatamente, é perigoso. Não cai em malha não, porque a Receita Federal tem muitos negócios de deixar acumular para depois, quando estiver perdendo a prescrição, né, entrando em prescrição, ele vai... 5 anos para trás. Vai pegar lá. Aí vem multa aí multa, juro, confusão aqui. Então, é transtorno. E também uma pinceladinha, dívidas de R$11. É muito importante, quando você tem alguma dívida com pessoa física ou mesmo instituição financeira, lançar lá os valores que se deve lá, com exceção de consórcios e financiamento de imóveis, que isso aí você lança na declaração de bens o valor da aquisição do imóvel e você paga a entrada do imóvel e você paga as parcelas e você tem um financiamento através de uma instituição como Caixa ou Bradesco, o que for. Você lança você pode citar na descrição que você comprou um imóvel por 500 mil, você deu 100 mil de entrada e pagou mais 10 mil de parcela. Então você vai dizer tudo lá que financiou, mas o valor do bem é 110 mil. E não coloca isso em dívida de R$11, porque isso normalmente tem correção, né, ou tem redução. Entendi. Isso não é usual. E o consórcio também. O consórcio vai lançando as parcelas lá no ativo, né, que tem até o campo certo na declaração patrimonial, da relação de bem, tem lá. Consórcio, paga 10 parcelas, 12 parcelas. Então, quando você adquire o bem, por exemplo, exatamente. O valor vai crescendo. Na declaração de bens. Aí dá a coerência da variação patrimonial. E não tem esse negócio de dívida. Eu acho que é isso aqui. Então, vamos falar do seu, né? Agora eu queria, por último, que você abordasse, porque existe uma ilusão do microempreendedor individual
que é aquela mensalidade hoje que está próximo a R$ 80. Não, está 60 e pouco, 66. 65. Que ele não deve mais nada. E especialmente o microempreendedor individual, Valdir, comércio de trabalho. da área de serviço. Pessoal no serviço, tem um Tem um problema aí que está mal resolvido. Às vezes não é... Bom, pois bem, então eu vou falar sobre esse MEI, que é muito interessante realmente. Eu falo com as pessoas, até me procuram para falar sobre MEI, e falo assim, ó, já te falaram que é assim, 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 que você, na pessoa jurídica, você pode emitir nota fiscal, exemplo, de serviço até 6.750, que dá 81 mil, né? E que depois você tem que deduzir a parte de base de cálculo, como se fosse uma empresa de lucro presumido, tudo mais, 32%, e o restante você tributa na pessoa física? A pessoa, não, pois é. Tem que ter essa avaliação, porque muitas vezes a pessoa emite nota fiscal achando que ao pagar 60 e poucos reais, hoje em dia 65 reais, está totalmente livre de imposto. Engana-se, porque com a empresa tudo bem, na empresa está ok, na PJ está ok, que o MEI é um CNPJ. Agora, na pessoa física, não, reverte para a pessoa física a obrigação de pagar imposto. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Se eu tenho lá, eu sou um empreendedor individual, e eu vendi 80 mil no ano. Isso. Eu vou lá e lanço renda. Isso. 80 mil. Menos 32%. Não, eu vou lançar os 80 porque eu quero comprovar minha renda para eu fazer um financiamento. Eu vou lá e lanço 80 mil de ganho naquele MEI. Quanto que eu devo para o governo? Pois é, na verdade é 80 mil. Você 80 mil, você vai ter deduzir 32%, que esse que é o rendimento isento tributável na pessoa física. Qualquer coisa acima de 32% de 80%. Aí, seguinte, você tem que comprovar com custo, você pagou funcionário, por exemplo, pode deduzir um funcionário, né? Então, o restante vai na tabela. A tabela anual. Então, onde que as pessoas perdem, perdem na pessoa física, aliás, ganha na jurídica e perde na física. É isso que eu queria. Esse é o perigo. Esclarecer, porque existe esse engano aí de que porque eu paguei a mensalidade lá do MEI, do MEI está livre. Eu estou dispensado da tabela da pessoa física. Não, pelo contrário. Então, assim, vocês que estão ouvindo aí, meus prezados clientes e amigos, olha, compensa fazer uma leiturazinha minuciosa do MEI. Como é a tributação das pessoas que têm MEI. Aí sim, vocês vão discorrer e vão ver que realmente tem esse sentido que eu estou falando. Agora eu queria que você finalizasse para a gente com o seguinte. A gente usa muito essa palavra na Nexp. Saúde fiscal, saúde legal, saúde financeira, né? O que você recomenda para a pessoa física, para ele fazer, além de ter uma pastinha e guardar todos os documentos lá, o que você recomenda assim como chave para ele fazer durante o ano, para quando chegar no ano seguinte ele estar pronto para fazer a declaração ou levar para alguém fazer a declaração para ele e ficar redondinho com o fisco? Pois bem, muito, muito fácil. Olha, primeiramente, a pessoa tem que ser organizada. Já você falou os documentos. Tem que olhar todos os documentos, guardar os documentos de compra e venda de imóveis, compra e venda de veículos. Quando faz operação em mercado financeiro, corretoras, guarde as ordens de compra de ações, de venda de ações. Controle esse ano, para o ano que vem fica mais fácil. Os outros rendimentos de salário, de aluguéis e tudo mais, isso aí você vai conseguir tirar ou no INSS, que é de pensão, né, de aposentadoria, ou a empresa vai mandar para você, ou no próprio banco você consegue tirar isso aí. Mas o principal é guardar isso aí. Documentos você consegue tirar da Unimed ou outra instituição de saúde. Consegue tirar um informe de pagamentos. Você consegue tirar na escola a declaração de pagamentos efetuados para você ou para os seus dependentes. Então, assim, é uma boa ordem de serviço. E, no caso de ter alguma venda de imóveis ou de participação societária no ano que antecede a entrega, que é sempre a março e abril, é você oferecer a tributação, se tiver na apuração imposto a pagar, no mês seguinte, na venda dos imóveis, que é o ganho de capital. É mais ou menos isso. Bacana. Então, pessoal, estamos chegando aí no fim desse encontro. Nós esperamos que o que a gente conversou aqui seja útil para você fazer a sua declaração de imposto de renda ou contratar alguém para fazer, tá bom? Se você quiser falar com o Valdir, você pode deixar aí
perguntas, sugestões, críticas, né? Peço que se inscreva no canal. Nós temos outros assuntos a ser abordado aqui no podcast da Anexp, né? O nosso site vai estar aí nos reclames, na edição. Enfim, quero registrar aqui a alegria de fazer esse podcast com o Valdir, que é sem dúvida assim, o melhor profissional de imposto de renda que eu conheço. Eu faço o meu com ele que faz a revisão, né? E eu o recomendo. Se quiser falar com você, como é que faz? É só mesmo ligar, né, na Anexp. Nós temos nosso telefone, aí você sabe também, não, né? 21 28 2020. 21 28 2020 é o nosso fixo. Visita o site? Visita o site, né? Tem o Instagram. Uhum. De alguma forma, se precisar dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, vocês vão nos encontrar. E aqui de antemão também agradecer a oportunidade, Cássio, e falar que é um prazer a gente dividir, né, com as pessoas esse anseio de acertar as contas, igual eu comecei falando com o Leão. Nada mais sabe o quê, gente? É de realmente só dar publicidade o que realmente aconteceu na sua vida. E, de certa maneira, eles já sabem de tudo a nosso respeito. Nós só vamos ajustar a declaração, chama de declaração de ajuste, exatamente por isso. Nós vamos só acertar. Eu tive tanto de retenção, eu tenho isso a receber. Então, eu tive tanto de retenção e vou pagar mais isso porque eu tive mais do que... Né? E acho que é isso aí. Um ótimo, ano de 2022 para vocês e pode contar com a gente. O agradecimento, né? Quem ficou conosco até aqui, continue nos acompanhando aí, que a gente está com um calendário de podcast para 2022 muito bom. Sejam bem-vindos sempre e até uma próxima. Abraço. Valeu.